Olá, pessoal! O tema da nossa videoaula de hoje é sobre sistema de equação do primeiro grau. Eu estarei explicando para vocês dois métodos de resolução desse tipo de sistema. Definição. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Um sistema é chamado do primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas é igual a 1 e não existe multiplicação entre essas incógnitas. Então, pessoal, se vocês observarem aqui embaixo nos exemplos, eu deixei dois exemplos aqui para vocês verem de dois sistemas de equação do primeiro grau. Então, nós temos uma equação aqui na parte de cima e uma outra equação aqui na parte de baixo. A junção dessas duas equações forma o nosso sistema. Então, as variáveis aqui no caso, as incógnitas x e y, pessoal, o expoente, quando a gente olha aqui e a gente não vê o número, lembrem-se que é o número 1 que está aqui. Então, o maior expoente que aparece aqui nessas incógnitas é 1. Por isso que esse sistema é chamado de equação do primeiro grau, que ele é formado por duas equações do primeiro grau. Métodos de resolução. Então, o primeiro método que nós vamos discutir é o método da substituição. Primeiro passo, nós vamos escolher uma das equações. Eu deixei aqui uma dica para vocês pegarem a equação que tiver uma aparência mais simples. Por que é mais simples? Porque na hora de resolver o exercício, o cálculo se torna mais fácil. É claro que isso sempre que for possível. E depois que você escolhe uma das equações mais simples, você vai isolar uma das incógnitas. Então, você vai escolher qual das letras que você vai isolar, para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Feito isso, você vai substituir esse valor na outra equação, aquela não escolhida. Então, a letra que você isolou, você vai substituir o valor dessa letra na outra equação que você não havia escolhido. Exercício. Então, nós vamos ver agora uma forma de nós resolvermos o sistema de equação, então, utilizando o método da substituição. Então, esse exercício, pessoal, está pedindo para a gente resolver os sistemas abaixo pelo método da substituição. Então, vamos lá. Substituição. Por que substituição? Então, nós vamos escolher entre as variáveis, no caso aqui, x e y, nós vamos escolher qual delas, no caso, nós queremos isolar. Eu optei pela letra x, mas poderia ser a letra y. Então, na primeira equação, eu vou isolar a letra x. O que é isolar? Vou deixar ela sozinha de um lado da igualdade. Então, aqui, ó, nessa primeira equação, vai ficar x é igual a 5. Como eu vou passar o y para o outro lado da igualdade, eu uso a operação inversa. Então, vai ficar 5 menos y. Provisoriamente, o meu x vale 5 menos y, ok? Então, pessoal, o que eu faço agora? Eu vou vir aqui, na outra equação, se eu mexer na primeira equação, agora eu vou substituir esse x, que é provisório, na equação de baixo. Então, vamos lá. A equação de baixo é x menos y é igual a 1. Então, no lugar desse x aqui, pessoal, eu vou usar esse valor provisório aqui, ó, que é 5 menos y. Então, vai ficar 5 menos y, mantém o resto da equação aqui, menos y igual a 1. Agora, só eu juntar os termos que dão para ser juntados. Estou devendo um y, estou devendo um y, estou devendo 2y. Aí, pessoal, agora nós vamos separar as letras dos números. Então, o 1 eu vou trazer para o lado esquerdo da equação. Se ele está positivo, ele vem para cá negativo. E o menos 2y eu vou passar para o outro lado da equação, eu troco o sinal. 5 menos 1, 4, igual a 2y. Isolo o y. O 2 está multiplicando, operação inversa, ele passa dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, nesse sistema, o meu y vale 2. Como que eu faço agora, pessoal, para descobrir o valor de x? Eu volto lá no meu x provisório e vou trocar o y pelo valor que eu descobri. Então, vai ficar x é igual a 5 menos 2 positivo. Aí, fazendo a regrinha aqui de sinal, quando o menos está fora é o oposto, 5 menos 2, 3. Então, nesse sistema, pessoal, a solução dele vai ser, quando o x vale 3, o meu y vale 2. Vejamos um outro exemplo agora aqui na letra B. Então, vamos lá. Na letra B, eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou
é escolher uma equação, a que está com uma aparência mais simples, no caso a equação de baixo, e eu vou isolar uma das duas letras. Nesse caso eu também vou isolar a letra x. Então vai ficar x é igual a 1 mais 2y. Então, provisoriamente, quanto que o meu x vale, pessoal? 1 mais 2y. Se eu mexer na equação de baixo, agora eu vou pegar esse x aqui provisório, eu vou substituir ele na equação de cima. Então, vai ficar 3x mais y igual a 12. Só que esse meu x aqui, pessoal, ele está sendo representado por 1 mais 2y, por essa soma aqui. Então, eu vou substituir no lugar do x pelo 1 mais 2y. Só que como eu tenho 3x, o 3 está multiplicando essa soma, então eu coloco um parênteses aqui. E mantenho o resto da equação, mais y igual a 12. Aqui a gente vai fazer a distributiva, distribuir a multiplicação, 3 vezes 1, 3, mais com mais, 3 vezes 2, 6y. Aqui eu não preciso me preocupar com os sinais, porque todo mundo aqui é positivo. Mais y igual a 12. 6y mais 1y, 7y. Vou passar o 3 para o outro lado da equação operação inversa. 7y igual a 9. Eu isolo o y, o 7 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o meu y deu 9 sétimos. Agora, pessoal, eu vou vir aqui ao lado e eu vou agora substituir aqui no lugar desse x, ok? Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 1 mais 2 vezes 9 sétimos, ok? Então, aqui, pessoal, ó, se vocês olharem, vai ficar da seguinte forma. O 2 sobre 1, então vai ficar x é igual a 1. Cair numa multiplicação de fração, é só fazer o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Como todo mundo aqui é positivo, vai dar positivo. 2 vezes 9, 18. 1 vezes 7, 7. Cair numa adição de fração com denominadores diferentes. Nós já vimos que temos que fazer o M e MC para poder realizar essa soma. Pela regra prática, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 1, 7. 7 dividido por 7, 1. 1 vezes 18, 18. 18 mais 7, 25 sétimos. Então, o meu x vale 25 sétimos. Então, a solução desse sistema aqui é o x vale 25 sétimos e o y vale 9 sétimos. Então, são esses dois valores aqui que satisfazem a condição desse sistema. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho a respeito do método da adição. Ele consiste em juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Então, o que nós vamos fazer? Você vai fazer a junção das duas equações que tiverem no sistema e você vai tentar fazer isso virar uma única equação. Como que eu faço isso virar uma única equação, professor? Você vai eliminar uma das letras que está nesse sistema. O método da adição, os exemplos podem aparecer de 3 formas. Então, eu separei para vocês, em 3 casos, os tipos de sistema que vocês podem encontrar na hora de resolver utilizando o método da adição. Então, essa separação só foi feita para facilitar a compreensão de vocês. Então, qual é o primeiro caso? Quando os números de uma das incógnitas, das letras, são opostos. Então, se vocês olharem aqui nesse exemplo, eu deixei circulado aqui o mais 1y e o menos 1y. Se nós olharmos aqui o mais 1 e o menos 1, eles são números opostos. Então, existem sistemas de equações do primeiro grau que vai acontecer isso, dele te apresentar números opostos. Se vocês olharem aqui, por que chama adição? Aqui tem um sinal de adição. E o que foi feito? Ó, x mais 3x, 1x mais 3x dá 4x. Mais y com menos y, pessoal, se eu for somar isso daqui, isso vai se anular. Então, vai dar 0y. E 12 mais 20, 32. Aí eu caio nessa equação. 4x é igual a 32. Depois eu resolvo o valor de x. Segundo caso, quando os números de uma das incógnitas das letras, eles são iguais. Então, se vocês olharem aqui nesse exemplo, ó, os números que estão acompanhando a letra y, eles são iguais, ó, menos 3 e menos 3.
O terceiro caso é quando os números das incógnitas, das letras, eles são diferentes e não opostos. Por exemplo, se vocês analisarem aqui no exemplo, aqui tem o 3 multiplicando x e aqui tem o 4 multiplicando x. São números diferentes e eles não são opostos. E aqui acontece a mesma coisa com os números que estão multiplicando o y. Durante a explicação do vídeo, pessoal, dos vídeos que eu vou estar mostrando para vocês, eu estarei explicando como que resolve cada um desses sistemas, ok? Então, exercício. Resolva os sistemas abaixo pelo método da adição. Então, como eu acabei de dizer para vocês, aqui eu deixei um exemplo de cada caso que existe no método da adição. Resolva os sistemas abaixo pelo método da adição. Lembrando que eu mostrei para vocês que no método da adição podem aparecer 3 tipos de sistemas, que eu separei em 3 casos para ficar mais fácil na hora de explicar. Então, a letra A é aquele caso que nós vamos ter, no caso aqui, por exemplo, na letra Y, nós vamos ter números opostos. Quando isso acontece, pessoal, esse sistema ele já está pronto para ser resolvido, porque a ideia do método da adição é você somar as letras de forma que você anule uma delas. Então, vamos lá. Se nós, então, somarmos nesse sistema as letras que forem as mesmas, lembrando que a mesma letra é debaixo da mesma letra. Então, x debaixo de x e y debaixo de y, ok? Então, vamos lá. Se nós somarmos aqui, pessoal, então, 2x mais 3x, isso dá 5x. Estou devendo 5y, pago 5y, pessoal, isso dá 0. Então, anula o y, que é o que eu preciso. Uma das letras precisa desaparecer. 2 mais 28, 30. Então, eu caí na seguinte equação. 5x é igual a 30. O meu objetivo é descobrir o valor de x, então o 5 está multiplicando, eu vou isolar o x e eu passo o 5 para lá usando a operação inversa. Então, vai ficar 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, x vale 6. Então, pessoal, nesse sistema aqui, o nosso x vale 6. Agora, o que eu faço? Eu volto lá em cima, escolho uma das duas equações e eu substituo o x. No caso, pessoal, eu vou pegar a equação de cima porque ela está mais simples. Então, 2x menos 5y é igual a 2. Como o meu x vale 6, então eu venho aqui no lugar do x e troco ele por 6. Então, vai ficar 2 vezes 6 menos 5y igual a 2. Pessoal, para eu não ficar mexendo na letra, no caso aqui no número que está com a letra y negativa, eu vou passar o 5y para o outro lado da equação para ele ficar positivo e vou trazer o 2 para cá. Só que antes eu vou resolver aqui. 2 vezes 6, 12. Então, vai ficar 12. O 2 está positivo, ele passa para o outro lado da equação negativo. E o menos 5 está negativo, ele passa para lá com a operação inversa, então ele vai positivo. 12 menos 2, 10, igual a 5y. O meu objetivo é descobrir o valor de y, então eu vou isolar ele. Então, 10 dividido por 5 é igual a y. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, o meu y vale 2. Então, esse sistema, pessoal, a solução dele é o x vale 6 e o y vale 2. Vamos ver agora o exemplo da letra B. Na letra B, nós caímos naquele caso que nós temos, no caso aqui da letra y, os números que estão com a letra y, eles são iguais. Quando isso acontecer, lembra que eu expliquei que nós vamos escolher uma das duas equações e nós vamos multiplicar ela por menos 1. No caso aqui, eu vou escolher a equação de cima. Tanto faz qual das duas que você escolhe, ok? Então, na hora que eu multiplico a equação de cima por menos 1, então nós vamos ter um novo sistema. Mais com menos, menos. Então, 2x vezes 1, menos 2x. Quando você multiplica por menos 1, é só você trocar o sinal e mantém o termo. Então, se aqui está menos 3y, vai ficar mais 3y. Como aqui está mais 1, fica menos 1. Então, eu multipliquei só a primeira equação por menos 1. A segunda equação, pessoal, eu mantenho ela. Então, vai ficar 4x menos 3y igual a 11. Lembrando por que eu multiplico uma das equações por menos 1. Porque eu preciso ter números opostos para poder cancelar a letra. Então, quando aqui em cima eu vi que era menos 3y e menos 3y, eles são iguais. Então, para que um deles fique oposto, eu tive que multiplicar por menos 1. Aí, pessoal, eu caio no exemplo da letra A. Agora eu posso somar os termos. Então, estou devendo 2x, pago 4x, me sobram
2x. Mais 3y com menos 3y, isso dá 0, anula. E menos 1 mais 11, sobram 10. O meu objetivo é descobrir o valor de x, então eu vou isolar o x. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 10 dividido por 2, 5. Então, o meu x nesse sistema, pessoal, ele vale 5. Agora, como que eu faço para descobrir o y? Lembra que eu tenho que voltar lá no sistema original. O sistema original é aquele que o exercício me deu. Escolho uma das duas equações. No caso aqui, eu vou escolher a primeira equação, que é 2x menos 3y igual a 1. Aí, pessoal, no lugar do x, eu vou substituir pelo valor dele aqui que eu encontrei, que é 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 menos 3y é igual a 1. Vou passar o 1 para cá e o menos 3y para o outro lado da igualdade. 2 vezes 5, 10. O mais 1, operação inversa, vem para cá como menos. E o menos 3y passa para lá como 3y positivo. 10 menos 1, 9. 9 é igual a 3y. Eu isolo o y. Então, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 9 dividido por 3, 3. Então, o y nesse sistema vale 3. Então, a solução desse sistema é o 5 vale... O 5 é o x, né? O x vale 5 e o y vale 3. Agora, nós vamos, pessoal, fazer a letra C, ok? A letra C é aquele caso que nós vamos ter os números que estão com a letra x, tanto na letra x quanto na letra y, é aquele caso que eles são diferentes. Então, o que nós vamos ter que fazer? Deixa eu só fazer um risco aqui para separar, para vocês entenderem a resolução da letra C. Então, aqui é o seguinte, pessoal. É aquele caso que você vai optar em qual das duas letras que você quer cancelar. Se você quer mexer primeiro no x ou no y. No meu caso, pessoal, eu vou optar em mexer na letra x, porque os valores aqui são menores, ok? Então, aqui em cima eu tenho 2x e aqui embaixo eu tenho 1x. Lembrando que quando o x está sozinho, é o número 1 que está aqui na esquerda dele, ok? Então, vamos lá. Para eu fazer aparecer números opostos, o oposto de 2x tem que ser menos 2x. Então, na equação de baixo aqui, pessoal, eu vou multiplicar ela toda por menos 2. Fiquem olhando o que vai acontecer. Se eu estou multiplicando só na equação de baixo, então eu mantenho a de cima. Então, a de cima mantém-se 2x menos 8y igual a 32. Agora, na equação de baixo, ó, menos 2 vezes x dá menos 2x. Mais 3y vezes menos 2 dá menos 6y. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, somando aqui, pessoal, o que vai acontecer? Mais 2x com menos 2x, anula-se o x. Estou devendo 8y, estou devendo 6y, acúmulo de dívida. Estou devendo 14y. E 32 menos 4, pessoal, dá 28. Vamos lembrar que quando o número que está junto com a letra ele é negativo, eu vou multiplicar a equação por menos 1. Então, multiplicando aqui por menos 1, pessoal, o menos 14y fica 14y e o mais 28 fica menos 28. Agora, eu isolo o y, o 14 está multiplicando, ele passa dividindo. Lembrando que na divisão, a fração é uma divisão, sinais diferentes, menos com mais dá menos, e 28 dividido por 14, 2. Então, o y vale menos 2. Agora, como que eu faço para descobrir o x? Volto lá no sistema original, que é aquele sistema que o exercício me deu. Eu escolho uma das duas equações. No caso, eu vou pegar de baixo, que é x mais 3y igual a 2. Eu vou trocar o y pelo valor que eu encontrei. Então, vai ficar 3 vezes menos 2 igual a 2. Agora, eu resolvo. Mais com menos na multiplicação é menos. 3 vezes 2, menos 6. Como meu objetivo é descobrir o valor de x, o menos 6 eu passo ele para o outro lado da equação com a operação inversa. 2 mais 6, 8. Então, eu descobri nesse sistema que o meu x vale 8 e o meu y vale menos 2. Então, pessoal, existem esses 3 tipos de sistema que nós podemos usar o método da adição. Ok? Obrigado, pessoal, pela atenção e bons estudos.